Olá, hoje é quarta-feira e vamos falar sobre mais uma característica do fruto do Espírito. Na segunda, nós falamos sobre a paz, que excede todo o entendimento e que independe das circunstâncias externas. Hoje nós vamos falar sobre paciência. Paciência é uma virtude na vida do cristão e nós precisamos ser pacientes. Provérbios 19:11 fala que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Paciência, nós precisamos exercitá-la constantemente. Eu quero ler para vocês o significado de paciência. Qualidade do que é paciente. Calmo, suporta sem reclamar. No hebraico significa vagaroso em irar e no grego longura de espírito. Por isso que acho que no hospital nós somos chamados de paciente, porque nós precisamos ter calma, esperar, e é isso que nós precisamos exercitar na nossa vida como cristã. No mundo imediatista, nós queremos as coisas todas na hora. Nós não gostamos de esperar. A espera é algo que incomoda, porque nos tira da situação do controle. E na vida nós precisamos esperar algumas coisas e algumas respostas. Porque as decisões imediatas, elas geram conflitos, elas geram decisões erradas, elas geram confusões, e nós precisamos saber esperar, sermos pacientes. Pensa aí, o que te tira a paciência? São tantas coisas que se a gente for enumerar, mas todas elas são sempre de alguém de fora, nunca somos nós mesmos, né? Alguém que me irrita porque demora para fazer alguma coisa, alguém que não me obedece, alguém que responde. Nunca é de nós, mas sempre de alguém de fora. A paciência não depende de nós, mas da ação do Espírito Santo em nós. Em Gálatas 5:22 fala, e isso é uma das características do Espírito Santo em nós. Ser mais paciente demonstra maturidade, porque tem situações em que nós queremos responder, queremos esbravejar, mas a maturidade no Senhor e a intimidade com o Espírito Santo nos faz ser pacientes. Vamos acertar o tempo todo? Nem sempre. Mas o Espírito vai nos incomodar, vai nos tocar e nós precisamos nos lembrar disso. Deus sempre foi muito paciente com o seu povo. Ele sempre deixou muito claras as instruções do que era para ser feito. E o povo ia lá e desobedecia. O Senhor mandava um profeta, o profeta falava, eles se arrependiam, Deus perdoava. E é assim até os dias de hoje. E nós muitas vezes não temos paciência com aqueles que estão perto de nós. Esse deve ser o nosso padrão. Jesus era paciente e amoroso. Ele lavou os pés de todos os discípulos, inclusive o de Judas. Está lá em João 13:5, quando Jesus cinge os lombos e lava os pés de todos os discípulos. Ele sabia que Judas ia traí-lo, ele sabia, mas ele teve paciência e amor com aqueles que estavam à volta dele. Jesus tratava todos com paciência, e nós? Muitas vezes, os de fora, nós temos mais paciência do que com os de dentro da nossa casa. Nós ficamos bravos por coisas tão pequenas e deixamos os de fora fazerem coisas que os da nossa casa nós não faríamos. E nós precisamos exercitar essa paciência com os de dentro, porque é dentro de casa que é o nosso primeiro ministério e nós devemos dar o exemplo para que quando ele vê que a gente trata bem os de fora, ele vai saber que isso se faz o tempo todo dentro da minha casa. Nós precisamos de paciência para construir relacionamentos harmoniosos, saudáveis. E como cultivar essa paciência? É fácil? Não, mas com vida de oração nós conseguimos exercitar. Meditação na palavra, que é extremamente importante porque ela nos dá todo o direcionamento que nós precisamos e a dependência do Espírito Santo. O fruto se manifesta quando nos rendemos ao controle do Espírito Santo.
Paciência é um reflexo do caráter de Deus em nós. Ela nos capacita a suportar as dificuldades, conviver harmoniosamente com os outros e confiar no tempo de Deus. Agora, eu gostaria que você pensasse: qual área da sua vida você tem que ter mais paciência e pedir ao Espírito Santo que ele te ajude a agir de acordo com a vontade dele? Deus abençoe.